Pessoal, bom dia. Quero agradecer ao Fábio aí pela iniciativa dessas reuniões e por me convidar aí para participar, né? Tudo bem aí com o áudio, Fábio? Dá para escutar? Tá cortando? Dá para escutar, sim. Então tá bom. Então vamos em frente. Esse artigo foi um artigo desse ano, um artigo recente, publicado agora no American Journal of Sports Medicine, na edição de fevereiro de 2022. Eu escolhi esse artigo porque ele é uma sequência de um clinical trial que eu acho interessante, que é esse estudo Stability, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Por que eu não trouxe a publicação do clinical trial em si? Porque ele já está um pouco antigo, de 2020, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter lido, então eu quis trazer algo novo aí, que saiu agora mais recente, mas ainda trazendo à tona esse tema do LET, né, a Lateral Extra-Articular Tenodesis, é o famoso LEMER ou reconstrução ali do anterolateral, que é um assunto também que eu acho que tem bastante argumentos prós e contras na atualidade, né? Os autores são bem conhecidos, principalmente o Alan Gatwood, né, e o autor principal, Andrew Firth. Então, qual que é o argumento dele? Como a gente viu aí com o artigo do Pacheco, o problema todo é que a cirurgia do LCA não é perfeita, né? A gente tem uma taxa de falha e a gente há décadas tenta melhorar, diminuir essa taxa de falha, seja mudando o enxerto, seja mudando a técnica, mudando o sistema de fixação, né? E uma das possibilidades que se levantou é essa questão de você adicionar aí um reforço extra-articular, né? Então, ele cita na introdução alguns trabalhos antigos do Higgins falando de falha em 7 a 14% nos atletas jovens, então ele identifica essa faixa de atletas jovens, e ele chama jovens quem tem menos de 25 anos, como uma faixa especialmente aí de alto risco para ruptura, né, para perda da cirurgia. Ele cita esse outro autor Webster, uma taxa pior ainda, 30%, ou seja, todo mundo sabe isso, né? Em caras jovens que fazem futebol, que fazem esporte de alto rendimento, a gente tem um risco de ruptura maior, né? Então ele fala que existiam, antes dele fazer o estudo, o Stability One, ele fala que existiam dois consensos sobre a reconstrução ou não do anterolateral ali, do reforço extraarticular, né? Então o primeiro grupo que fez um consenso, ele falava que em cirurgias de revisão, pacientes com slope tibial aumentado, pacientes com uma hiperextensão do joelho maior que 10 graus, a idade abaixo de 25 anos e praticantes de esportes de contato. Não precisa ter todos, né? Mas se você tivesse um desses, você já poderia indicar, então, o reforço extraarticular. O segundo consenso, aí já é o pessoal do Bertrand Sonnier Ricotet da França, já ia um pouco além, né? Ele falava em cirurgias de revisão, pacientes com pivô explosivo, que seria aquele pivô 3 cruzes, pacientes com fratura de Segon no raio-x, os praticantes de esportes com drible, pacientes com hiperextensão maior que 10 graus, os casos de Lachman maior que 7 milímetros, ou seja, um Lachman 3 cruzes, esse sinal do Deep Sulcal Sagging, que é aquela amassadinha no côndilo lateral, e a idade é menor que 25 anos. Só que tudo isso aqui é um baixo nível de evidência, são opinião de especialistas, né? Era um consenso de especialistas. Então, foi daí que surgiu a ideia de propor um clinical trial, né? Eu acho que essa é a forma mais honesta de você resolver uma dúvida, se você tem uma dúvida e o trabalho não tem nenhum problema ético em ser realizado, você faz um clinical trial e compara, né? Então, eles pegaram esse estudo Stability One, que foi publicado em 2020, então até eu acredito que na reunião de residentes que alterna com essa reunião aqui tenha sido discutido alguma vez, mas se não foi, é uma sugestão aí para o nosso R4, que é um clinical trial bastante interessante, foi feito no Canadá, 7 centros e 2 centros na Europa, um no Reino Unido e um na Bélgica, tá? Eles pegaram 618 atletas jovens com menos de 25 anos, praticantes de esporte aí de alto nível, né, nível competitivo, e randomizaram em 2 grupos. Um grupo eles faziam o LCA e o outro grupo eles faziam o LCA com o reforço extraarticular, né? E o achado desse estudo foi uma redução impressionante de 60% do risco relativo de falha em 2 anos. Então, como é que era a técnica dele? Ele fazia a reconstrução com tendões flexores, 4 camadas. Se o enxerto ficasse menor do que 8 milímetros, aí ele fazia o semitendíneo triplo. Fixação na tíbia com parafuso de interferência, fixação no fêmur com endobottom.
Aí no grupo randomizado para o reforço extraarticular, ele faz uma técnica de Lemaire modificada com o trato iliotibial e ele fixa no fêmur com um grampinho, aquele grampinho de Richard pequenininho da Smith-Neff. Então ele define como desfechos aí duas situações, né? A ruptura do enxerto e uma segunda situação que ele chama de falha clínica, que é o pivot shift residual. E aí foi que ele achou, então, essa redução de 60%, né? E aí, agora em 2022, o que ele quer? Quer dizer, por que ele publicou esse novo artigo? Então, esse artigo atual que eu mandei para vocês, até recomendo depois a leitura com calma, ele é um artigo basicamente de matemática, é um artigo estatístico. Então, ele pegou o banco de dados que ele fez lá com o Stability One, e agora ele vai fazer uma análise nesse banco de dados, tentando achar fatores de risco no pré-operatório que ajudem o cirurgião a definir quando seria indicado a reconstrução do reforço lateral, na reconstrução do LCA. Tá? Então, esse é o objetivo do estudo, identificar as variáveis pré-operatórias associadas com maior risco e determinar, então, na prática, para o cirurgião, quais seriam as indicações chaves para você fazer o Lemaire ou a reconstrução do anterolateral. Né? Então, isso é um estudo de tipo caso-controle. Ele pegou os dados do Stability One, que foram 618 pacientes, o Stability One foi publicado em 2020, o resultado, né? E ele escolheu, então esse é um dos problemas desses modelos matemáticos, né? Você tem que escolher o que você vai analisar. Ele escolheu 12 preditores. E aí, o que ele escolheu? Então, idade menor que 25 anos, sexo masculino ou feminino, se fez ou não o reforço lateral, a presença de hiperextensão, o diâmetro do enxerto, o slope tibial, o tempo de lesão até a cirurgia, presença de hiperextensão, que eu já tinha colocado, repetir, sutura ou não do menisco medial e sutura ou não do menisco lateral. E aí ele fez uma matemática pesada em cima disso, chamada regressão logística multivariada, que é um negócio um pouquinho complicado, e eu vou tentar resumir aqui com os dados para a gente não perder muito tempo. Né? Então, essas aqui são as características gerais, tá? Os dados demográficos da amostra dele. Vocês vejam que ele perdeu um pouco, né? Então eram 600 e pouco, caiu para 568, porque muitos pacientes não completaram os 2 anos de follow-up do Stability. Então ele pegou só os pacientes que completaram todo o follow-up. Né? E aí, nesses 568, ele fala que tinham 152, eu achei esse número bem alto, quer dizer, 26,8% da amostra, um quarto da amostra dele ficou com pivô residual. E aí ele achou 43 casos, 7,6% de ruptura. Esse aqui me parece mais dentro do que a gente faz da prática clínica, né? 7,6% de ruptura é um número basicamente dentro do que se fala. E esse número de pivô residual foi relativamente alto. Aqui a parte da regressão, essa é uma parte matemática meio complicadinha, depois quem quiser ler com calma esses números todos, mas eu vou resumir aqui o achado. Adicionar o ligamento anterolateral, no caso aqui, ele e o aumento do diâmetro do enxerto são as duas coisas que mostraram redução do pivô residual. Né? Não estou falando da ruptura do enxerto, ele está falando aqui só do pivô residual. Então, o que ele está dizendo com esses números todos está aqui o valor de P, os dois que deram significativos, para diminuir o pivô residual nesses atletas jovens, reconstruir, reforçar a parte lateral e fazer um enxerto mais grosso, com um diâmetro maior. Já quando ele analisa a ruptura do enxerto, então aquela primeira era o pivô, né, o pivô residual. Agora ele analisa a ruptura do enxerto, né. Aí a gente tem aqui no valor de P mais coisas significativas. Então ele fala o seguinte: quando você faz o reforço lateral, o Lemaire, no caso dele foi o Lemaire que ele fez, né, você reduz 60% o risco de ruptura. Isso ele já tinha falado naquele Stability One em 2020. Para cada 1 ano de idade a mais que você coloca, então, por exemplo, o paciente tem 18 anos, você espera e opera com 19 anos. Então, em teoria, pelo modelo matemático dele, isso diminui 17% o risco de reruptura. Cada 1 grau a mais de slope piora o risco em 15%. Um Lachman 3 cruzes ou um pivô 3 cruzes aumenta o risco
3,27 vezes, né? E cada um mês a menos de retorno ao esporte aumenta 18% ao risco, tá? Então, o retorno precoce também é arriscado. Aqui a variável contínua, né, que ele pega a idade. Então, nesse gráfico, olha, aqui embaixo tem a idade e aqui em cima a probabilidade de romper o enxerto. Então, vocês vejam que com 25 anos, os dois grupos estão quase empatados, e aí, à medida que você vai pegando pacientes mais jovens, aí o grupo que tem o reforço lateral, o LEMER, vai tendo uma diminuição do risco em comparação com o grupo que fez só o LCA sem o LEMER, né? Então, pacientes muito jovens, olha aqui, com 15 anos de idade, a diferença de risco muito grande aí pelo fator idade, né? Então, pacientes mais jovens, na opinião dele, seria interessante fazer o reforço lateral. E aqui ele pega outra variável contínua. Esse tipo de gráfico só dá para fazer com variáveis contínuas, né? Por isso que ele pegou só idade e slope tibial. Então, o slope da tíbia. Então, aqui, quando a gente tem um slope pequeno de 3 a 5 graus, vejam que não faz muita diferença adicionar o LEMER. Mas à medida que esse slope vai aumentando e piorando, aí o LEMER começa a ter um efeito protetor bastante interessante. E aí ele fez um tipo de matemática, né, que é aquela área sobre a curva do ROC, análise ROC, e ele chegou a um cutoff, né, um valor aqui, quer dizer, que valor de slope que seria crítico para eu indicar ou não o LEMER. Então ele chegou a esse número, que eu acho muito interessante, porque isso aqui, de alguma forma, é algo mais objetivo, né? A gente fica falando em, se o slope for grande, se o slope for grande, mas quanto? Né? Então, o número que a matemática aqui dá é 9,4 graus. Então, se tem menos de 9,4 graus, não valeria a pena fazer o LEMER. E com mais de 9,4 graus de slope, você teria um risco 2,7 vezes maior de falha do enxerto, e por isso haveria indicação, na opinião dele, de se fazer o reforço lateral. Aqui ele junta as duas coisas, né? Um gráfico meio estranho para a gente, mas ele juntou aqueles dois anteriores, idade e slope, num só, e aí ele faz um gradiente de cinza aqui. Quanto mais escuro, pior o risco, quanto mais clarinho, melhor o risco. Então ele joga aqui o slope, quanto maior o slope, pior o risco, e a idade. Quanto maior a idade, melhor, quanto menor a idade, pior o risco. Então, por isso que o pretinho, que é o maior risco, ficou aqui no canto, porque é o paciente de baixa idade, é o adolescente, o teenager, com um slope grande. Então, cara adolescente com um slope muito grande, esse tem uma taxa altíssima de perda da cirurgia, de ruptura do enxerto. Então, ele monta aqui um resumo, né, do que ele acha que seriam indicações se você levar em consideração ruptura do enxerto ou se levar em consideração o pivô assimétrico, que seria uma falha clínica, né? Então, a idade abaixo de 25 anos, ele considera como uma indicação para você fazer o reforço lateral. A presença de hiperextensão maior que 10 graus do joelho. Se o enxerto for fino, tiver menos que 8 milímetros, ele considera isso como um fator de risco para pivô residual. O menisco, também, se você mexe no menisco medial, isso é risco para pivô residual. O lateral não deu diferença, então a presença de lesão do menisco lateral não aumentou o risco nem de pivô residual, nem de relesão. Tá? O slope, que é fator de risco para os dois. Esse high grade knee laxity é o Lachman 3 cruzes e o pivô 3 cruzes, é fator para ruptura do enxerto. E o retorno precoce ao esporte, que também é fator de risco para reruptura do enxerto. Né? Então, na discussão, ele fala que o resultado mais importante dessa análise matemática que ele fez é a presença de redução de 60% da ruptura do enxerto e 46% do pivô residual nos pacientes que fizeram o LEMER modificado em comparação com o grupo que não fez. Né? E como limitações dessa análise, o que ele cita? Então, essa amostra, ela não representa a população de pacientes com lesão do LCA. Né? A gente tem que lembrar que foi feito um clinical trial. Nesse clinical trial, o critério de inclusão era atleta de alto nível jovem com menos de 25 anos. Quer dizer, eu, pelo menos no meu consultório, não é a maioria dos meus pacientes que eu opero.
Então, é difícil generalizar esse resultado para outros casos, né? Que não se enquadrem aí nesse perfil dessa amostra que faz parte dessa análise. Em relação ao enxerto, quer dizer, ele fala que foi feito um enxerto de flexores. E com o patelar, será que isso se repete? Então, eles estão propondo agora, já está registrado no clinicaltrials.gov, um segundo clinical trial, o Stability 2, agora avaliando o tendão patelar com o Lemaire. Tá? Calcanhar de Aquiles desse estudo, ele acha que foi o pivot shift, porque é um teste bastante subjetivo, né? A gente ainda não tem uma maneira objetiva para quantificar o pivot shift, ao contrário do Lachman, da gaveta, que a gente tem os artrômetros, a gente mede isso em milímetros. O pivot shift ele é completamente opinião de quem está examinando. E a gente tem que lembrar que foram 9 centros, né? 7 no Canadá, 2 na Europa. Então, assim, não foi o mesmo examinador. Então, de repente, tem um pivô que não tinha pivô e o cara classificou como uma cruz, e isso já entra como falha, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na interpretação desse estudo em relação à subjetividade do pivot shift. Outro problema importantíssimo, eles não controlaram. Então, a gente sabe que uma das causas mais importantes de falha da cirurgia é o mau posicionamento dos túneis. E vocês viram lá naquelas variáveis que foram analisadas que ele não usou nenhum tipo de controle para verificar o posicionamento dos túneis. Quer dizer, pode ter muitos pacientes aí que não estavam com uma posição legal de túnel, que foi a causa da falha, e isso não entrou no modelo, né? E também ele fala que ele colocou variáveis demais para interpretar nesse modelo de regressão. Então, com isso, mesmo sendo um número grande de pacientes, 500 e pouco, acabou nesse grupo tendo só 45 rupturas, então acabou ficando um baixo poder estatístico para essa análise tão grande que ele fez, né? Então, todo estudo, não existe estudo sem limitações, né? A gente tem que ter a leitura crítica aí dos pontos fortes e os pontos fracos de cada estudo. Na conclusão, nas palavras dele, então no LCA com flexores, e aí eu adiciono também a questão do endobottom, né? Então é flexores com endobottom. Aqui na Unicamp, por exemplo, a gente gosta de fazer o flexor mantendo ele inserido na tíbia, e a gente usa parafuso de interferência de fora para dentro no fêmur. Então eu não sei se esse resultado dele eu consigo generalizar para essa minha cirurgia que eu faço aqui na Unicamp, né? Então ele fala que considerar o Lemaire modificado se idade menor que 25 anos, o slope maior que 9,4, hiperextensão maior que 10 graus, se for ter retorno precoce ao esporte antes de 1 ano e se teve algum tipo de procedimento no menisco medial. Tá? Isso é a conclusão dele com base nesses números que ele apresentou. Na minha opinião, eu já fui mais radical. No passado eu achava que esse reforço não tinha papel nenhum. Hoje eu mudei de ideia. Pela primeira vez no meu consultório eu tive um caso de um menino de 18 anos, jogador de basquete, que relesou depois de 1 ano, e agora eu estou meio com a pulga atrás da orelha. Então, eu acho que talvez exista, não para todos, não fazer Lemaire em 100% dos casos, mas talvez existam alguns pacientes que realmente tenham indicação de ser feito não só na revisão, mas já na cirurgia primária, né? Então, agradeço a todos, e não sei se deu tempo aqui de discutir um pouco, Fábio.